Muito boa noite para você que acompanha mais esta live maravilhosa. Hoje falamos de um tema muito legal, a gloriosa vida de uma produtora de TV. A nossa convidada é Vanessa Zevzikovas e ela vai contar tudo o que acontece nesse glamuroso mundo da TV. Será que é só glamour mesmo, só alegria? Ou a gente passa uns perrenguezinhos quando trabalha como produtor ou produtora de TV? A Vanessa já chegou e nós já vamos conversar a nossa conversa. Boa noite para você que já está com a gente. Erasmo, foi o primeirão hoje, hein, Erasmo? Chegou cedo, show de bola. Vamos chegando, nos assentando, que já vamos começar o nosso bate-papo sobre este maravilhoso mundo. Olá, Vanessa Zevzikovas! boa Tudo bem, lindona? Como é que você noite. está? Eu tô bem, e você? Eu estou muito bem, estou muito feliz. Uma alegria receber você para falar de um assunto que a gente gosta tanto, que é a comunicação. Mas sabe o que me ocorreu agora para começar essa conversa? Zevzikovas, acho que eu nunca te perguntei. Qual que é a origem desse nome, desse sobrenome? Russo, Russo? Pô, russo. eu chutei grego. Não, não, russo. Para, você conheceu meu Chutei, pai, né? Lembra do chutei tamanho dele, erradão, é, né? É russo. verdade, toda pinta de russo, né? Pois é, Ô pois Van, é o é. seguinte, né? A galera tá aí acompanhando, né? Quer saber como é que é essa história de trabalhar na televisão, né? Você sabe que todo mundo em algum momento pensou isso, né? Ai, acho que eu quero trabalhar na televisão, deve ser legal. Mas será que é isso mesmo? Então a primeira pergunta, ela é meio óbvia, né? Como é que você entrou nessa história de trabalhar na TV? Foi uma coisa meio que as coisas aconteceram naturalmente. Eu cursava rádio e TV na Metodista, junto com você, e eu sempre quis ter um estágio. E eu lembro que eu tinha alguns amigos que eram do outro ano, que eram mais velhos e tudo mais. Então, eles já trabalhavam na área. E aí, com toda essa história, eu acabava sempre, poxa, quando rolar um estágio, me chama e tudo mais, eu tenho super vontade, enfim. E aí acabou acontecendo. Eu fui para a TV Entendi. Bandeirantes, o meu primeiro estágio. Eu trabalhava na central de atendimento ao telespectador. Então, o que eu fazia? Eu atendia as pessoas, isso em 1999. Faz um tempinho já, né? E nessa época tinha a central de atendimento ao telespectador e eu atendia as pessoas. Então, elas ligavam para saber o que hoje é feito por WhatsApp, por e-mail, as curiosidades são sanadas pelo site. Antes não existia nada disso. Então tinha uma pessoa, um estudante de rádio e TV, que ficava lá atendendo o telefone da ligação das pessoas, entendeu? De perguntas assim super pertinentes a perguntas estúpidas como qual a cor da tinta da apresentadora que ela passa no cabelo, entendeu? Então foi assim que as coisas aconteceram. De lá eu acabei indo para o programa Mauri Júnior e eu era estagiária do programa Mauri Júnior. Tá, mas e aí, então, tudo indica que você foi efetivada, né? Que o drama de todo estagiário é, será que serei efetivado? E aí, rolou a vaga Sim, no sim. Amaury Júnior? Eu lembro que na época era uma grande dúvida se era permanecer na Band, no Amaury Júnior, ou ir para a SBT, que na época o Ratinho estava iniciando e tudo mais. E as pessoas falavam, é super bacana ir trabalhar lá. Mas eu acabei permanecendo no Amaury Júnior, que eu achei que tinha mais a ver com o que eu gostava, com o que eu acreditava. Acabei ficando por lá e acho que em 6 meses de estágio eu fui efetivada. Eu fui efetivada e acabei sendo contratada como assistente de produção. Lembro que na época eu não tinha DRT, que foi um perrenguezinho até conseguir e tudo mais, mas no final das contas deu tudo certo. E eu fiquei por lá, no Amauri, acho que por 3 anos. Por 3 anos. Ficou bastante tempo. Legal trabalhar no Amaury Júnior?
Festas, glamour, Se glória. eu falar que para uma menina de 20 anos foi ruim ter trabalhado na Mauri Júnior, eu tô sendo hipócrita. Foi sensacional, porque eu viajei na época, eu não tinha uma condição financeira tão boa que me permitisse viajar de avião, então foi lá que eu fiz a minha primeira viagem de avião, foi lá que eu frequentei as melhores festas de São Paulo, então na época, isso eu estou falando de 2000, em 2000, que tudo isso aconteceu. As festas eram muito fechadas. Então, eu acabei tendo contato com uma série de pessoas e com um mundo completamente diferente do meu. E isso foi muito enriquecedor, porque, é fútil, é bobagem. Não, te dá a oportunidade de sonhar, te dá a oportunidade de crescer e fazer com que você enxergue a vida por um outro ângulo, assim, por um outro prisma. O trabalho lá era muito interessante, porque eles literalmente me largavam com uma equipe onde era um cinegrafista e um operador e um iluminador. Não tinha operador de áudio na época, era só o cinegrafista e o iluminador, e virava e falava assim: traz a matéria pronta. Então, é isso, tipo, o briefing é esse. Vai conversar com a modelo, na época era a Isabela Fiorentino, então, que era a modelo ok, assim, que estava sempre em festas, e Ana Hickman também, que hoje é um sucesso na televisão, mas que era figurinha carimbada no programa da Mauri, que ela ia sempre, que ela fazia todos os VTs, então surgia um VT, qual que é a sua roupa preferida? Então, não existia um roteiro, não existia absolutamente nada, sabe? Você tinha ideia, chegava lá e criava e começava a ver. E no final das contas dava certo, entendeu? Eram VTs assim de 3 minutos, 5 minutos, mas enfim, no final das contas dava certo. Foi um aprendizado muito grande. Ô, Van, nesse sentido, me parece, né, eu estou quase convencido disso, você pode dar a sua opinião, o trabalho do produtor, ele é muito mais atitudinal do que técnico, né? Porque, na verdade, é Sim, meter a mão na massa e resolver o BO. fato, fato. Eu sei que você é professor e, e que, enfim, eu acredito que a faculdade, as coisas que eu aprendi lá, foram importantes? Foram, mas a minha vontade de querer realizar, de querer fazer e de querer fazer acontecer foi maior do que qualquer coisa, porque assim, eles não te ensinam na faculdade, você não aprende. Olha, você precisa sair levar fita, e na época era fita, a beta, e depois ter que entregar e decupar, enfim. Não, nada disso eu aprendi na prática, eu aprendi vivenciando mesmo. Então, acho que é muito interessante o fato de você ser estagiário e de você aprender e você ser curioso. Então, não ter vergonha de perguntar. Eu sou a pessoa mais curiosa do mundo, não importa até hoje, sabe? Eu não tenho a menor vergonha de perguntar quando eu não sei. Porque é assim que as pessoas te ensinam, é assim que você aprende e é assim que você consegue mais conhecimento para sua vida, né? Então me conta aquela história, falando sobre esse aspecto, né, do trabalho do produtor, da produtora ser mais atitudinal do que técnico. Conta aquela história do Amaury Júnior no São Paulo Fashion Week. Como é que você resolveu essa demanda? Você lembra dessa Nossa, história? você lembra disso? Lembro. Eu me lembro que eu não estava mais no programa da Mauri. Eu tinha ido para o São Paulo Fashion Week, a passeio com um amigo, que hoje ele ainda é diretor da Mauri Júnior, ele se chama Leandro Sawaia. E nós fomos passear porque nós gostávamos de moda, a gente tinha recebido convite para ir passear no São Paulo Fashion Week e fomos no sábado, não tinha nada para fazer, vamos no sábado, maravilha. Chegamos lá, de repente, quem aparece na nossa frente? A Mauri Júnior. O Leandro Amaury ainda Júnior. trabalhava com a Mauri Júnior e eu não mais. Eu já tinha trabalhado com ele, mas na época eu não estava mais contratada. E aí ele apareceu na nossa frente, tal, maravilha. De repente chega o Luciano Huck com a Angélica, e eles tinham acabado de assumir o relacionamento, você vê que faz pouco tempo isso. Oh, E a Luísa Brunet, o marido,
Isso, tinham surgido eles. O Amaury olha desesperado para minha cara e para a cara do Leandro e falou: a gente precisa gravar. Só que nós estávamos a passeio, nós estávamos lá curtindo a nossa tarde bacana. Então, o que aconteceu? Saiu eu correndo atrás de papel, caneta, pedindo para as pessoas emprestado, para os outros produtores que estavam lá, que foram a trabalho. O Leandro, na época, conseguiu detectar quem era a pessoa que tinha um formato de câmera bacana e que a pessoa poderia gravar para a gente. Então, ele conversou com essa pessoa direitinho. O que aconteceu? Eu consegui os papéis, conversei com o Luciano Huck, com a Angélica, conversei com a Luísa Brunet e falei: olha, o Amaury está aqui passeando, tal, mas surgiu a necessidade, vamos gravar? Ah, não, tudo bem, vamos gravar, sem problema algum. Então, assim, o Leandro ficou dirigindo o cinegrafista que estava ao lado dele, orientando, porque era uma pessoa que nunca tinha tido experiência com nada disso, e eu fui conversando com eles, entendendo que o Amaury queria conversar e tudo mais, peguei o papel, fui fazendo as dálias, coloquei... Dália, para quem não sabe, é o papelzinho que 99% dos apresentadores têm. É um papel que fica lá na frente deles, com todas as informações, porque eles não lembram mesmo. E aí fiquei lá segurando e tudo mais, e lembrando das informações, porque também não tinha celular com internet. Então, lembrando das coisas e colocando, prestando atenção e mostrando para o Amaury, para ele fazendo as perguntas pertinentes. No final das contas, a gente gravou com os dois. Conseguimos que a pessoa que gravou não deixasse a fita conosco, mas que gerasse o material de alguma maneira. E no final das contas foi para o ar 10 dias depois. Então... Matéria no ar, pronto, resolvido o job. Exatamente. E naquela época, 10 dias era super ok, sabe? Super inédito, assim. Não tinha problema. Não, porque a gente tá num outro momento, né? Não tinha celular, não tinha nada disso, né? Não, completamente que da hora. diferente. Ó, então só por essa fala aí que você trouxe agora, já dá para eu concluir uma coisa que eu sempre falo para os alunos: quem manda no rolê é o produtor. O apresentador bota a cara lá, mas quem fala, ó, é aqui, vai por aqui, tem a informação. O produtor que prepara tudo para que ele possa fazer um bom trabalho, é isso mesmo? Então, na realidade é assim. O produtor sabe todas as coisas que acontecem e ele precisa estar atento de todas as informações, entendeu? Tudo que vai acontecer, sanar todas as dúvidas. Eu acho que assim, o papel do produtor é se antecipar. Eu acho que esse foi o grande aprendizado da minha vida. Se antecipe sempre, planeje sempre, porque você não sabe, você já tendo uma base, pensando com a cabeça do apresentador, você não vai se dar mal, entendeu? Seguindo a mesma linha de raciocínio. Antes dele te perguntar e te pedir, o negócio já está feito e já está pronto. Falar que o produtor é que manda, não é bem assim, porque os apresentadores... o apresentador tem vontade própria, como assim? Tipo, eu vou falar, não vai ter que plantar bananeira no meio do set. Não vai rolar, entendeu? Lógico que a gente acaba conduzindo, acaba mostrando os prós e os contras, o que é bacana, o que não é, mas... a vontade final, se você for muito bom de lábia, no final das contas você consegue. Mas a vontade final é do apresentador e depende. Hoje, geralmente, tem muito diretor que vai junto. Então, o diretor acaba batendo essa bola com o apresentador e tudo mais. Hoje, as equipes estão um pouco maiores, enfim. Então, o produtor tem um papel menor em tudo isso. Para a gente passar para o próximo desafio, aliás, antes da gente passar para o próximo desafio, então me fala de novo, de repente você está lá trabalhando com aquelas pessoas que faziam parte da sua vida, mas na telinha da televisão, né? Teve aquele momento do deslumbre, Vanessa, como é que foi isso? Marcelo, eu comecei a trabalhar muito nova em TV. Então, e era um mundo completamente diferente do meu. Eu acredito que, assim, eu tive excelentes profissionais que eu guardo hoje com muito carinho, pessoas que me ensinaram, que me orientaram e, tipo, e de certa forma me botavam no chão, entendeu? Olha, isso aqui é trabalho, a gente não tá aqui para passear, a gente não tá aqui para curtir a festa, e essas pessoas não são suas amigas. Se eu te disser que
era bacana ir para um churrasco da faculdade, depois de ter ido para uma puta festa da Audi, com a Ana Hickman e Luciano Huck e tudo mais, eu vou estar sendo mentirosa, né? Porque era um outro mundo, era um outro universo, enfim. Então, rola esse deslumbramento em partes, rola poxa, existe um mundo muito legal que eu quero ter acesso, então, por que não ter acesso a esse mundo muito legal, entendeu? Então, se isso você chama de deslumbramento, sim, é um deslumbramento. De leves, na moralzinha. Mas me fala uma coisa, a Amaury Júnior, legal, sucesso, resolveu vários BOs. E aí, qual foi o próximo desafio? O que apareceu para você? Depois do Amaury Júnior, eu fui pro Super Pop. Super Pop. Com a Super Luciana Pop. Gimenez. Isso. Uhum. Direção de Marcelo Nascimento, nosso Meu brother. homônimo, um cara brilhante. Exatamente. E eu fiquei lá por aproximadamente 3 anos, novamente. Era mais ou menos esse o ciclo, assim, até enjoar, cansar e ir para um novo desafio. E no Super Pop era um universo completamente diferente, completamente diferente. Todo o glamour, toda a sofisticação, todo o jeito, o trato que eu tinha e que eu aprendi no Amaury Júnior, eu peguei, coloquei numa mochilinha, guardei, fechei e falei, Guardou. vamos fazer o Super Pop agora. Então, o Super Pop foi uma escola em diversos aspectos, assim. A me mostrar a realidade nua e crua da vida e da audiência, a guerra de audiência. O que o Amaury não se preocupava com isso, o Super Pop vivia em função disso, respirava audiência o tempo inteiro. Lá, uma das coisas que eu acho muito interessante é que eu tinha que conversar e ser amiga das garotas de programa, porque afinal de contas, o programa levava a garota de programas. Então, com uma certa frequência, no caso, com né? uma certa frequência. Então, qual era o meu trabalho? Entrava lá no M-Class, nem sei se ainda existe esse site ou não, graças a Deus, não preciso de mais disso na minha vida. Entrava no M-Class e começava, essa moça bonita, tá, beleza. E começava a ligar, um por um, até que atendia. Aí, no final das contas, depois de, sei lá, 20, e era uma produção inteira ligando, entendeu? Eram, tipo, 5, 6 pessoas juntas ligando e tentando. No final das contas, eu lembro que teve uma em especial que eu acabei conversando e entrando, ela, poxa, minha família não sabe, é muito difícil aparecer, são pouquíssimas pessoas e blá, 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 e acabavam contando como é que funcionava tudo aquilo. E depois de um bom tempo, acabava conseguindo uma, assim, para ir, já era uma glória, a gente tratava ela pão de ló para que, quando precisasse voltar, ela estaria lá à disposição, mas foi um aprendizado bem grande de pensar em estratégia, de audiência. Acho que se hoje eu sei como pensar em estratégia e como atingir as pessoas, foi pela escola do Marcelo Nascimento. Então, foi uma passagem muito boa, assim. Luciana Gimenez me testou muito, foram 6 meses, 6, 8 meses, sem olhar na minha cara, e eu era a pessoa que ficava com ela no palco, que levava as fichas, que levava a comida, que fazia tudo. Então, aproximadamente 6 a 8 meses sem olhar na minha cara. Depois, um belo dia, ela, oi, tudo bem? Eu falei, nossa, o que aconteceu? Oi. Passei no teste, literalmente. Tipo, passei no teste e aí ela virou minha amiga e virou uma pessoa que eu tenho muito carinho, assim, que foi muito importante na minha vida e que eu aprendi muito, muito. E que faz um personagem, mas que não é nada daquilo. Imagino. Personagemzão sempre presente na frente da câmera. Me fala uma coisa, dentro dessa história de estratégia por briga de audiência, quando a gente pensa em conteúdos ligados à sexualidade, ao sexo em geral, isso realmente impacta? Dá resultado? Com certeza. Pelo menos naquela época dava, né, Marcelo? A gente está falando de 2005, onde não se tinha acesso à internet tão facilmente, onde as coisas eram diferentes. Então, assim, por exemplo, o Super Pop, a gente tinha uma fórmula de sucesso, sabia o que precisava para dar audiência, sabe?
Então, a gente seguia sempre por aquele... Quando o programa estava indo mal, tal, e na época tinha o Gilberto Barros, com quem a gente disputava sempre a audiência. Então, quando precisava dar uma reviravolta e ter uma audiência melhor, a gente seguia alguns caminhos, assim, e acabava sempre funcionando e rolando bem. Interessante falar de estratégia, né? Eu me lembro na passagem que eu tive lá pela TV SBT, eu trabalhei no departamento de supervisão de audiência. E aí, aos domingos, tinha a história da banheira do Gugu, né? 99, Nossa, 2000. sim, E aí, sim, e aí o sim. diretor ia segurando para colocar o quadro no ar quando fosse o intervalo do futebol na Globo. Então ia por intervalo do Exatamente. futebol, banheira do Gugu, porque as pessoas começam a zapear. Né? E aí você via no People Meter lá a migração de pessoa, de público, né? Então o pessoal começa a zapear e começa a subir a audiência do SBT, aí segura 20 minutos, o jogo volta, as pessoas voltam pro jogo, né? E é muito louco isso, né? E o Vou Magrão, que era o contar, diretor à época, era pirado em números, né? Para poder definir as estratégias. vou contar uma estratégia do Marcelo Nascimento do Super Pop. O que ele fazia para ter audiência? Colocava o desfile de lingerie no meio do intervalo do futebol, entendeu? Que era de Futebol na quarta-feira. quarta-feira, é Então, verdade. quarta-feira, o qual era a gente já sabia, quarta-feira era dia de desfile de lingerie. Eu também era a pessoa responsável que produzia, que ia atrás das marcas e tudo mais, enfim, das modelos, falava, você tá gorda, precisa emagrecer, elas ficavam putas, entendeu? Mas tudo bem. E, enfim, e o que acontecia? Nessa história toda, a gente procurava exatamente o momento em que entrava o futebol para soltar o desfile. Então, o desfile durava o tempo do intervalo, do break. Saiu o break Puta e desfilão, continua. hein? 20 minutos de Exatamente, desfile. eram 10 meninas. Então, assim, ia, mostrava, detalhava aquela câmera, sabe? Que ia, Uhum. subia, mostrava tudo. Então, dava tempo suficiente. Me fala um bastidor aí de Super Pop. Nas entrevistas, em alguns momentos, Luciana demonstrava certa agilidade nas perguntas ali. Eu tinha a impressão de que o diretor estava falando no ponto. Fala mesmo? Sempre, Pergunta isso, pergunta aquilo. sempre, Agora fala sempre, isso. sempre, Vai, dá no sempre, meio, dá no meio. sempre. Tem que ter um dedinho do diretor ali, né? Porque não é fácil para o Sempre. apresentador também, é muita pressão, né? E eu acho que assim, gosto deixa eu pensar, de 50%, 60%, 70% dos apresentadores que eu trabalhei. Gosto deles. Mas é outro mundo, é outro universo, é outra experiência, sabe? Não tem como. Alguns me surpreendem e me surpreenderam pela noção de mundo, noção de tudo, mas eles vivem em outro mundo, então como é que eles vão saber a pergunta pertinente a determinada situação? Às vezes estudam, leem, sim, correndo, com o filho do lado, que isso é muito comum de levar o filho no camarim, o maquiador lá fazendo, o cabeleireiro puxando o cabelo, então quer dizer, a concentração acaba se indo embora, sabe? Então, no final das contas, o diretor é fundamental. Um bom Não, diretor. é um papel muito importante, né? Sim, um bom diretor faz muita diferença. Me fala, Vanessa, desse momento que você trabalhou então com o Marcelo Nascimento, o meu homônimo, o Nassa, quais são as suas impressões? Eu me lembro que eu trabalhei um dia na Rede TV, a Juliana Haddad, que trabalhava comigo no SBT, foi trabalhar lá e falou, quer ser meu assistente? Eu falei, demorou, eu quero. Aí eu fui. E aí, nesse dia, fiquei lá o dia inteiro com a Juliana, fui na produção, vi você, vi o Nassa, a gente conversou um pouquinho, e depois eu não topei continuar, porque era longe pra caramba, e o Ai, que salário ia dar pra pagar preguiça. combustível, né? Não rolou. Mas é assim que funcionava. Tipo, o meu primeiro estágio, eu me lembro que eu recebia R$ 120 por 120? R$ 120 por mês. E eu tinha ganhado um carro dos meus pais. Eu não posso dizer que eu não sou uma pessoa privilegiada, porque sou. E tinha ganhado um carro dos meus pais e eu ia trabalhar de carro. E eu não conseguia, com o meu salário, eu não conseguia pagar o combustível para ir e voltar para a Band. Longeão, Alphaville, né? Mó rolê. Não, a Band era. A Band Ah, no era seu em. estádio, no seu primeiro estádio, no Isso, no Morumbi. meu primeiro estágio no Morumbi. A Band é no Morumbi. Então, eu morava em Santo André. Então, eu gastava de gasolina R$ 160. E por mês eu recebia 120, quer dizer, não fechava a conta. Se meu pai não abastecesse pelo menos uma vez
por mês o carro, não rolava, entendeu? De ir trabalhar, de ir para a faculdade, e imagine todos os custos, né? De alimentação, de faculdade, de xerox, enfim. Se eu não tivesse uma puta estrutura por trás e a minha família não vai, se joga, é teu sonho, faça, não conseguiria. Eu entendo o teu cálculo de Alphaville e tudo mais, mas foi o preço que eu paguei, né? Foi o preço que eu paguei. Então, durante bons anos, eu não... A conta não fechava, assim, ou ganhava muito pouco. Então, foi uma escolha, foi uma opção, desde o começo. Você perguntou a respeito do Super Pop, do Marcelo Nascimento. Do Marcelo Nasce, mas e Nascimento... aí? Bastidores, porque ele vai para o Super Pop, mas ele era um cara de rádio, né? Então como é que foi essa adaptação? Foi tranquila, beleza? As estratégias que ele usava no rádio dava para aplicar na televisão? Como é que você percebe essa migração? Marcelo Nascimento, ele sempre foi muito criativo. Eu acho que, assim, ele sempre foi uma pessoa fora da curva e ele se adaptava. Ele tinha um poder de adaptação muito grande. Então, o que acontecia? No final das contas, era muito mais a vivência, a experiência de vida dele do que a experiência no meio de comunicação de fato, porque era completamente diferente. Imagina, um cara de rádio ir para televisão. Então, assim, ele sempre teve bons profissionais por trás dele para que ele conseguisse executar o trabalho bem feito, entendeu? Então, ele tinha uma equipe que ele confiava bastante para que o trabalho fosse feito. Então, tinha um bom diretor de TV, a produtora executiva, que era o braço direito dele, já estava no Super Pop, a Cláudia Bexiga, que hoje é diretora da Luciana, já estava no Super Pop, acredito que há uns 5 anos. Então, as pessoas ele acabava se cercando de boas pessoas para conseguir tudo isso. A estratégia que ele utilizava para liderar... Só imaginar aqui. Olha, hoje, eu acho que depois de... Simpatia, muita lábia. Não é o caso. Tá bom. Eu acho que, assim, depois de tantos diretores intensos e exagerados, digamos assim, eu fiz muito curso de liderança. Isso foi uma das coisas que eu resolvi fazer na minha vida. Eu acredito que para você ser um bom líder, você precisa primeiro estar equilibrado emocionalmente e, segundo, saber lidar e tratar com as pessoas e ser empata. Então, qual o caminho que eu segui? Os cargos que eu ocupei de coordenadora e tudo mais. Eu sempre procurei fazer curso de liderança e sempre procurei me atualizar e pensar que existia uma pessoa por trás daquilo. Porque não adianta você ir chicotear, fazer... A que ponto? Até que ponto? Qual é o preço de tudo isso? Sabe? Será que vale a pena? Não sei. O Marcelo é um excelente diretor, mas a condução com as pessoas, com os profissionais, a vivência era bem difícil, sim, bem difícil. Era muita chicotada para todo lado, né? Complicado isso, Vanessa. Você acha que tem melhorado nos últimos anos? Os diretores, as pessoas que ocupam os cargos de coordenação, se ligaram Com nisso? certeza, Um time engajado vai mais longe? Acho que a questão nem é um time engajado. O que eu acho é muito processo nas costas, sabe? Depois de muito processo, exatamente, depois de muito processo, de muita questão de assédio moral, de uma série de coisas, as pessoas entenderam que elas não podiam continuar daquela maneira. Porque a TV antiga era feita a grosseria, a xingamento e a ofensa. Era uma característica. E talvez pela maneira como eu sempre acreditei que não funcionava desse jeito. E o que eu sinto depende muito da pessoa que está
No cargo de liderança, algumas pessoas ainda acreditam que para você ser bom você precisa gritar, você precisa humilhar, você precisa fazer, entendeu? Eu nunca acreditei nessa postura, nunca acreditei dessa maneira, e eu acredito que profissionais felizes rendem mais. Então, as minhas equipes, até onde eu podia, se você precisasse ficar em casa, fica em casa, trabalha de casa. Me entregando o trabalho, tá tudo ótimo, entendeu? Se você chegou um pouco mais tarde porque foi ao médico, tá tudo bem, você não precisa estar lá dentro cumprindo todas as horas de trabalho. Se você não é CLT, você não precisa bater cartão, não precisa estar todas as horas lá dentro. O trabalho que você me importa, que você me entrega é o que importa. Então, eu tenho essa maneira de ver. Nem todos os profissionais pensam dessa maneira, entendeu? Alguns ainda usam a maneira antiga de TV. Muitos diretores gritam, tem chilique, saem do sério, dão um piti. E no final das contas, acaba sendo... No final das contas, quando junta todo mundo numa mesa de bar e começa a conversar, vira piada, né? O diretor, coitado, vira piada, vira chacota. E a fama espalha, a fama corre. Então, não E ninguém quer necessariamente trabalhar, né, com um sujeito assim, um Exato. sujeito ou uma sujeita. Sabe que eu carrego no meu coração uma mágoa de ter tomado um esporro desses de gritaria aí de porta aberta do apresentador Ratinho, né, no tempo de SBT. Eu cometi um erro e aí, beleza, seguiu a semana, né? Aí, um certo dia pela manhã, ele entrou na produção e disse assim, quem que é o Marcelo? Aí já todo mundo aponta, né? Aquele cara ali, ó. Chega aí. Aí chamou na sala, né? E aí já veio esbravejando, que era a situação entre disputa política, né? Maluf e Marta Suplicy, Prefeitura de São Paulo. Então, um sujeito escreveu um e-mail para a produção, falando, é isso aí, Ratinho, vamos lá, não vamos deixar esse PT, não sei o que tal. Ele estava apoiando o Maluf. E aí eu entrei numas de responder o e-mail. Mas eu não respondi com a opinião do programa, né? Respondi com a opinião pessoal. E aí fiquei conversando ali com esse espectador. Porque na minha cabeça, falei, no universo de 20 milhões de espectadores, né? Um espectador, né? Quem, né? Essa pessoa aqui não é uma pessoa importante. Aí ele diz assim para mim, eu vou ligar pro Ratinho, viu? Aí eu, liga aí. Aí beleza, né? Passou essa semana, aí o cara me chama. Você respondeu o e-mail do programa? Aos gritos. Aí eu respondo 1000 e-mails todo dia, né? Opinião pessoal ou opinião do programa? Eu falei, depende do caso. Eu falei, você andou respondendo com opinião pessoal? Eu falei, sim, respondi alguns. Não pode, que absurdo, não sei o que tal. Aí eu, né, estudante de comunicação, falei, agora deixa comigo, deixa eu mostrar meu talento aqui na retórica. Mas veja bem, Ratinho, no universo de 20 milhões de espectadores, 1, 10, 100, não faz tanta diferença. Aí ele, não faz! E se esse espectador for o vice-presidente da empresa? Faz diferença para você agora! Ele quer que eu te demita! E a porta aberta, né, produção em silêncio, todo mundo acompanhando. E aí, nesse mesmo dia, isso foi, sei lá, 10, 11 da manhã, aí quando eu cheguei na Metodista à noite, a galera tava assim, mano, teve um estagiário que tomou um esporro do Ratinho lá, quem que foi? Aí eu, fui eu, né? É mesmo. Mas era nesse nível, né? Negócio horroroso. Nossa, foi muito triste esse dia, cara. Você fica com vontade de realmente desistir dessa carreira, porque passa a não fazer sentido, né? Você vai trabalhar com pessoas que humilham outras pessoas, né? A gente tá falando de comunicação, conexão entre pessoas, que bizarro. Mas enfim, passou, né? Eu acho que a gente pegou, nós pegamos um período um tanto quanto delicado, onde a velha guarda da TV ainda estava em peso, eles ainda estavam muito ativos, muito presentes. E foi, por exemplo, eu permaneci e permaneço até hoje. Então, hoje essas pessoas não estão mais. E se hoje você conta para os assistentes, para os estagiários, as coisas que aconteciam, eles ficam, nossa, é mesmo? Era assim? Não acredito, eu não conseguiria. Até porque as pessoas mudaram muito, né? A nossa geração aceitava as coisas com maior facilidade, digamos assim. A nova geração não, né? A nova geração não quer saber. Então... E que bom que seja assim, né? Porque do jeito que era, não era legal, né? E você bem disse, muitos processos rolaram por conta disso, né? Com certeza, com certeza. Esses diretores aí do perderam... Super Pop, tocou seu telefone,
E alguém disse, Vanessa, vem trabalhar aqui comigo nessa outra produção. Pra onde você foi depois do Super Pop? A Mauri Júnior, meu amigo, Volta, Vanessa! meu amigo Leandro Sawaia era diretor do programa Mauri Júnior e pediu para que eu voltasse. E eu fiquei lá durante alguns meses, porque já era completamente incompatível, né? Tudo que eu tinha aprendido no Super Pop, tudo que eu tinha feito, eu já não era mais a mesma pessoa que aceitava e que achava tudo lindo e tudo maravilhoso. Não, eu queria colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Afinal de contas, a gente tinha um programa de auditório. Eu fui uma das pessoas que implantou o programa de auditório do Amaury Júnior, a Amaury Júnior Show, na Rede TV. Então, tudo aquilo que eu aprendi, eu queria colocar em prática. Eu queria fazer o negócio acontecer. Mas a Mauri tinha a estratégia dele, tinha a maneira dele de pensar e de ver o mundo e tudo mais. Então, no final das contas, acabou não funcionando dessa maneira e eu fiquei poucos meses. Ainda trabalhei como assistente de direção, que nunca tive esse reconhecimento financeiro e nem da equipe, mas eu fazia todo o trabalho de assistente de direção. Enfim, foi um período curto e breve da minha vida. Saí de lá, que eu nem quero ficar falando muito. Saí de Meu lá Deus. e fui fazer o Brazil's Next Top Model pela Ah, que da hora. Sony. Então já estamos numa onda de reality show, é isso? Exatamente, exatamente. Isso foi em 2007, 2008. O primeiro reality que eu fiz foi o Brazil's Next Top Model e eu ficava cuidando da casa e das modelos. Então, eu tinha que cuidar de toda a infraestrutura que rolava lá na casa, entendeu? Que era uma casa no Morumbi, incrível, bacanérrima. E eu ficava por lá, dormia com as modelos, voltava para casa uma vez por semana só. Me fala uma coisa, Acabou de entrar o no seu Luiz entendimento, a Afif. O Luiz principal. Afif hoje é Hum, diretor de uma emissora e ele era meu estagiário no Mauri Júnior. Acabei de falar de você, viu, Afif? Acabei de falar da aí, época que a gente Vanessa, trabalhou lá. plantando talentos. Aí, Luiz, falou bem de você, hein? Que fique Pois é, registrado. pois é. Ô, Vanessa, conta aí então, na sua percepção, a principal diferença entre um reality show e uma produção de programa tradicional. Um reality show, ele tem uma bíblia. Então, o que acontece? Antes de começar, você já sabe como as coisas devem ser conduzidas. Não que varia muito o casting, o elenco, cada um acaba sendo de uma maneira, mas assim, a mecânica já é aquela. Você sabe que as modelos vão estar numa casa, que tem o desfile final, que elas vão ter algumas provas e tudo mais. Então, assim, você criar, você colocar sua genialidade em prática, sua criatividade, é muito pouco, porque assim, o negócio já acontece, já tá lá rolando, então independe muito. Eu acho que a grande maestria de um reality show é ter um bom diretor, de saber quando é que precisa ser mudado, entendeu? Qual o caminho? Tipo, opa, essa estrada não tá bacana, a gente precisa apimentar, colocar alguma coisa, e aí a coisa acaba surgindo e funcionando muito bem. O penúltimo reality que eu trabalhei foi o Me Poupe, com a Natália Arcuri. E o diretor era sensacional, Ricardo Pérez, que eu aprendi horrores, muitíssimo com ele. Aliás, pessoas que ele sempre faz curso, então vale super a pena aprender com ele, sim, que é um cara que dirige Netflix e tudo mais. Então, ele consegue ter um senso de tipo, vai ficar chato, vai ficar sem graça, então tá na hora de botar uma pimenta, de pegar um outro caminho, entendeu? Então, isso e o Me Poupe permitia essa abertura e fazia com que as coisas funcionassem desse jeito. Mas, por exemplo, o Brazil's Next Top Model era mega engessado, sabe? Não tinha muito. Eu até tentava botar umas pimentas assim nas meninas, criar umas intrigas e tudo mais, porque o americano era super elas eram barraqueiras, elas brigavam e tal.
No Brasil era tipo todas amiguinhas, fofinhas, tal. Eu adoro as meninas, ainda tenho amigas, as modelos ainda são minhas amigas, mas não funcionou assim, não deu audiência, não funcionou. Conta pra gente, Vanessa, porque a gente está nesse momento Big Brother aí, onde há muita polêmica, muita discussão, a produção interfere. Vai lá, ó, estamos numa audiência pequena aqui, são só 10 pessoas nos ouvindo, a produção interfere no programa? É lógico. Não existe, não existe, tipo, não existe. Hoje eu eu estou num novo caminho. Eu estou trabalhando com um agenciamento digital. E uma das pessoas com quem eu trabalho foi participante da Fazenda. E ela conta assim que antes de entrar tem um relatório gigantesco e você fala quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Então, por exemplo, dependendo... Tem exame psicológico, tem uma série de coisas. Então, assim, é muito fácil construir um monstro ou construir um mocinho. É muito fácil. E é muito fácil privilegiar um participante. Então, assim, bom, vamos lá. Se eu tenho todas as informações aqui e mesmo com as informações que ele foi me passando, porque são 24 horas dentro de uma casa, dia e noite, você acaba conhecendo e sabendo a característica psicológica das pessoas. Então, entendendo como é que funciona tudo isso, você constrói uma narrativa e constrói provas e constrói benefícios. Então, por que é que eu vou colocar uma prova, suponhamos, uma prova do líder benéfica para Carol Conká, num momento onde todo mundo está odiando ela? Não vou fazer isso, entendeu? Vou privilegiar a Sara com as características dela. Tem provas que são sorte? Tem provas que são sorte, mas dependendo habilidade, raciocínio, inteligência, depende, varia muito, entendeu? Varia muito o que você quer atingir, quem é o participante que você quer privilegiar. Tem tudo isso, a gente estuda a pessoa antes de entrar no reality, entendeu? E é assim que tem que ser, é entretenimento, né? Não é a vida real, como se imagina em alguns momentos. Me fala sobre o Me Poupe, pô, um reality show de educação financeira, como é que foi participar disso e os resultados? O que você observou? Sensacional, sensacional. Uma das melhores experiências que eu tive foi o primeiro reality que eu coordenei, foi pela Endemol. A Endemol é incrível, é uma baita produtora, assim, quem tiver oportunidade, bata na porta para querer trabalhar lá. E foi uma coisa muito inusitada. Era o primeiro reality show, então não tinha uma bíblia, não tinha nada. Ele foi... Eu costumava dizer que a gente trocou o pneu do carro com o carro andando. Então, foi contratado... Primeiro que o Me Poupe foi pela Band, e a Band gosta de deixar as coisas assim para cima da hora, para resolver. Então, tudo bem, vamos começar a gravar. Não teve muito tempo para pensar numa equipe, para pensar em como é que seria e tudo mais. Então, no meio do caminho foram contratando mais pessoas. Eu entrei como produtora, uma semana depois eu fui promovida para coordenadora, porque eu entendi que aquilo não ia rolar daquela maneira, que o programa não ia sair. Eram 3 meses onde nós estávamos trabalhando insanamente e que se não tivesse intervenções sérias e mais equipe, mais pessoas, não ia sair, não ia funcionar. Então, eu acredito que foi um grande aprendizado. Eu gostei muito de ter feito Me Poupe, porque eu aprendi literalmente fazendo, na prática, assim, não tinha como. Você pensava e tinha que executar, tipo, era naquele momento, naquele instante, eram 4 participantes durante um mês, onde nós acompanhávamos a vida deles. Então, assim, começou de uma maneira muito pequena, e ele foi se transformando e foi se modificando. Então, a produção também teve que ir se modificando, se adaptando e entendendo quais eram as necessidades que o programa pedia e que as coisas aconteciam.
Que da hora, demais. Foi um programa bem legal. Eu assisti a temporada inteira, achei bem produzido, um programa com conteúdo bem interessante para nossa realidade. Da hora, parabéns pelo trabalho. Falar do programa da Eliana, né? Trabalhou um Vamos tempo falar lá do com a programa da Eliana, produziu uns Eliana. quadros muito legais. E aí, foi uma Uhum. experiência positiva? Foi bom? Muito tempo trabalhando lá no SBT? Foram 5 anos da minha vida onde eu tive grandes professores. Um deles, inclusive, está aí, acabou de entrar, Gabriel Rain. Oi, Gabriel. Onde eu aprendi uma série de coisas a gravar, a construir. E acho que, assim, o mais interessante do programa da Eliana é que eu aprendi a roteirizar e a pensar. Eu nunca tinha tido um programa dessa maneira. E meu grande mestre foi o Ricardo Carmona, que era um cara que fazia as coisas com perfeição e com maestria, sabe? Vamos lá, antes de começar a fazer, tem que estar roteirizado, o figurino tem que estar combinando com isso, as coisas têm que estar coerentes. Vamos pensar que a gente vai sair daqui, vai para lá, isso vai acontecer assim, assim, assim. Depois da reação, era um cara que entendia muito de parte técnica, de como dirigir os câmeras. Não são todos os diretores que têm essa habilidade. O Gabriel tem, que entrou, o Ricardo também, mas alguns não têm, assim, simplesmente deixa a coisa rolar e a coisa acontecer, sabe? Eu entrei num período muito interessante, onde quem era a diretora era a Leonor Correia e a Eliana era a apresentadora. E digamos que elas não se amavam. Não tinha uma paixão, né? Não era bem assim. E aí era muito difícil a mecânica, o trabalho e como as coisas aconteciam em função disso. Mas a Léo era uma diretora incrível, ela era a diretora geral, onde ela sabia, não, vamos mudar um quadro, vamos colocar quadros diferentes, vamos inovar, vamos fazer. O Famosos da Internet, quem criou foi ela, onde nos primórdios de 2011, 2012, YouTube estava começando e ela entendeu que os vídeos estouravam e viralizavam. Então, por que não trazer essas pessoas da internet para o palco para conversar, que eram pessoas comuns? E deu muito certo e funcionou muito bem. Tanto é que é um formato que é explorado até hoje, sabe? E ela tinha essa habilidade de entender, não, vamos ousar, vamos fazer, e criava e procurava coisas diferentes e inovadoras e não tinha problema em inovar e tentar e testar para ver se funcionava ou não. Algumas coisas ela já sabia que funcionava, porque ela tinha uma baita escola de TV, entendia, conhecia o público, então funcionava muito bem. O complicado dessa história, me explica como é isso por dentro, é que testar em televisão às vezes é um pouco caro, né? Como é que administra isso de Bastante caro, fazer a bastante caro, inovação? Como é bastante que eu caro. inovo, né? E aí, de repente, eu Na vou gastar uma baita grana e realidade, não vai dar o resultado que eu espero. não, na realidade, Marcelo, existe uma verba pré-estabelecida. Então, assim, você tem um X por programa para gastar. Você é quem controla como é que você vai gastar. Se você resolver pegar a verba de 2 programas, por exemplo, e levar todo mundo para uma viagem para Las Vegas e passar 8 horas de viagem de Las Vegas, ok, entendeu? É a maneira como você conduz, é a maneira como você escolhe que você acaba optando. Então, sempre tem a verba pré-destinada para isso. O que eu acredito que a Léo inovava com maestria é que ela não precisava de grandes construções, de cenários faraônicos, de coisas que fossem custosas, de fato, sabe? Por exemplo, bancada, cenário, tapadeira, móveis. Não, o SBT já tem um acervo bem grande, onde conseguia se ir adaptando e tudo mais. E testava, funcionou? Funcionou, vamos fazer de novo. Não funcionou? Deixa lá, a ideia foi boa. Se foi boa, tenta em um outro momento, ou então simplesmente o descarta e vamos por um outro caminho, entendeu? E tá tudo bem.
Entendi. Desse período de SBT com a Eliana, tem o momento marcante? Qual é o momento que você se lembra com muito carinho? Um quadro, alguma coisa que você produziu? Ah, Alguma coisa inusitada? Conta aí. eu amava produzir o Sueli na sua casa, porque é uma coisa que tem identificação comigo. Então, o que, que nós fazíamos? Nós chegávamos, que inclusive era que o Gabriel dirigia, nós chegávamos em casas destruídas de bagunça e também muito feias. E a nossa meta era uma semana deixar uma casa completamente nova. Então, tinha uma equipe de limpeza, tinha uma equipe de organização, tinha pintor, tinha tudo, só não tinha arquiteto. O arquiteto era eu, entendeu? Então, eu chegava na casa da pessoa, não perguntava o que ela queria, o que ela gostava, porque assim, tinha que funcionar para o vídeo também, entendeu? Não adiantava deixar uma casa toda branca, toda clean, como a minha casa, que as pessoas olhavam assim no vídeo, que sem graça. Não, então, como eu não tinha muita verba para colocar objetos bonitos e coisas para que deixasse chique e tudo mais, a minha técnica era o quê? Vamos tacar cor nessa casa, entendeu? Então eu não perguntava se a pessoa gostava de amarelo, e se eu achava que era bacana, que era o Pantone, eu simplesmente pintava a parede de amarelo da casa da pessoa. Lógico que assim, todas as casas ficaram bonitas. Eu tenho uma visão para isso que acaba fluindo mais fácil, mas eu sei que quando eu saí as pessoas tiveram muita dificuldade porque é a peculiaridade, a particularidade de cada um, onde a cenógrafa Exatamente, uma habilidade. exatamente, a cenógrafa teve que entrar em ação e ela pensava nos projetos, mas para mim era uma coisa muito natural, porque eu sempre gostei de fazer isso. Eu sempre fui a pessoa de, tô reformando a minha casa, será que você não pode vir me ajudar aqui? E eu sempre fui essa pessoa, sabe? De ajudar, enfim. E era uma coisa que eu gostei, né? Que eu gostava de fazer. Então, eu tenho com muito carinho, assim, muito apreço esse quadro, onde a apresentadora só falava, toda a ideia, toda a genialidade vinha da minha cabeça. Mas foi um momento muito importante para a minha vida profissional. Que da hora, Vanessa, muito legal. Podemos deduzir então que todas as habilidades, por mais diversas e talvez estranhas que possuímos, quando a gente pensa num produtor de conteúdo, num produtor de televisão, elas são bem-vindas porque em algum momento você pode ter que usar. Com certeza, com certeza. Em todos os momentos. Você não é... Eu acho que assim, um bom produtor de TV, me perdoe as pessoas mais novas, mas um bom produtor de TV é aquele que tem curiosidade, que tem vivência, que tem experiência, sabe? Ele precisa ter know-how. Ele precisa ter vivência, ele precisa ter bagagem, porque em algum momento isso vai ser necessário, em algum momento da sua vida isso vai ser acionado e a coisa vai se modificar de alguma maneira, porque é a tua curiosidade que está em ação. Quantas pautas médicas eu já não tive que produzir, conversar com um cardiologista, e de conversar e de perguntar e de tentar entender que a coisa acaba fluindo, sabe? E, por exemplo, se você gosta de futebol, você vai ser um excelente produtor, um excelente diretor de programa esportivo, sabe? Adianta colocar alguém que gosta de moda num programa esportivo? Não vai funcionar, né? Acho que não vai rolar. Então podemos também deduzir a partir da sua fala que estou saindo da faculdade, não vou sentar na janelinha e ficar dando ordens nas pessoas. Não. Não, você vai receber muita ordem. Baixa a bolinha. Muita ordem, muita ordem. O primeiro ponto porque tem toda uma hierarquia, né? Tem o estagiário, tem o assistente, tem o produtor. Então, o produtor geralmente são pessoas que têm mais experiências, que já viveram algumas coisas e que conseguem. Eu acho que assim, tem muito a sua habilidade, a sua vivência pessoal, sabe? De ter jogo de cintura, de saber sair das situações, enfim. Caminhamos já para a reta final da nossa conversa, mas não dá para passar sem falar de Miss Universo, ou melhor, Miss Brasil. Você produziu Miss Brasil, como é que foi essa história? Porque a gente entra num outro negócio, que é eventos, com televisão. Conta aí, como é que foi isso? Depois a gente vai falar do Jacan?
Do Jacan, É, claro, na sequência. então tá bom. Porque adoro o Jacan. Adorei trabalhar com ele. Figuraça. O Miss Brasil foi uma coisa que surgiu logo que eu saí do SBT, do programa da Eliana. Eu fui trabalhar na Polishop, que a Polishop tinha comprado os direitos, e montaram uma produção dentro da Polishop para fazer o programa acontecer. E assim, eu não tinha consciência. Uma coisa é você produzir um programa dentro de um estúdio, onde é um ambiente controlado. Uma coisa é você produzir um programa numa externa, que você tem os seus profissionais em volta e tudo mais, mas geralmente você vai para uma locação pré-definida. Outra coisa é produzir um evento de dimensões, assim, de milhares de pessoas dentro de um evento. Não sei se a Sabrina ainda está na live. A Sabrina foi eleita Miss São Paulo, que hoje eu trabalho com ela. E foi uma das coisas que foi o meu primeiro impacto, foi o primeiro Miss que eu produzi, que foi muito insano, assim. A mecânica do programa foi acontecendo, porque é um programa, a diretora pegou uma cara de reality e tudo mais para produzir, para conduzir o Miss Universo, e foi explorando a personalidade de cada pessoa, de cada Miss e tudo mais, e foi conduzindo e foi construindo a narrativa. No meio do Miss, as pessoas se apaixonaram tanto pela história da Sabrina e pela Sabrina, que assim, eu nunca tinha visto tanta gente junta, torcendo e emocionada por uma única pessoa em prol de uma causa, sabe? Porque a história dela é muito bacana, é muito bonita. Então, assim, era o Credit Card Hall inteiro em pé, batendo palma e torcendo por ela. Então, assim, é muito louco saber que você fez parte de tudo isso, que você produziu. Uma coisa é você produzir um programa de TV, onde você sabe que tem milhares de pessoas assistindo, mas você não está vendo a cara delas, você não está vendo a reação, você não tá ali, você está vendo a cara das pessoas, que elas estão assistindo tudo que você produziu, sabe? Por mais que seja um espaço fechado e que seja transmitido para as outras pessoas, mas você está vendo a cara delas e a reação. Então, assim, foi uma baita experiência profissional, uma baita experiência de vida que eu carrego com muito carinho. E hoje resultou na minha nova tentativa de trabalho, né? O Uma agenciamento nova carreira. digital das meninas. Você vai contar os detalhes pra gente já já, depois que você contar então como é que foi trabalhar com o Jacan. Foi legal mesmo? Sensacional, sensacional. Aquele francês é maluco, pirado. Eu trabalhei na Band em janeiro, de janeiro até março do ano passado, e foi início de uma pandemia. Então, acho que assim foi uma experiência interessantíssima, porque foi o começo do coronavírus, então ninguém sabia o que era, ninguém sabia como era. E todo mundo esperava e cobrava uma atitude minha, porque eu era a pessoa responsável de lá, eu era a coordenadora de tudo. Abaixo de mim tinha o diretor, acima de mim tinha o diretor, mas que não ficava muito presente. Então, a ponte de todo mundo ali era eu. Então, foi uma experiência muito interessante. Jacan é um figuraça. O que no começo eu tinha bastante medo e receio porque ele é da velha guarda, de estourar, explodir e tudo mais. Não, ele era o ponto alto do meu dia. Quando ele chegava, eu já sabia que vinha alguma piada, alguma brincadeira. Eu tinha sempre meu chocolatinho guardado dentro da bolsa. Se ele começava a estressar, toma, já seu chocolate. Ele ficava feliz, entendeu? Se gravava à noite, ia lá, pegava a cervejinha para ele, toma, já sua Heineken, toma sua cerveja, fica na boa, fica tranquilo. Então, e é literalmente um personagem construído pro Pesadelo na... Aliás, o Pesadelo na Cozinha que eu produzi tá no ar agora. Acho que essa terça ou terça que vem já começam os novos episódios. Então, foi sensacional. Tanto é que o personagem, um dos personagens, faleceu de Covid. E era um restaurante que o Jacan gostava muito, que era um restaurante francês. E o Jacan acabou comprando o restaurante, né?
Eu fiz parte dessa ponte aí, de apresentar o filho para o Jacan, de trocar telefones e blá, blá, blá. Então, eu fiz parte dessa compra, dessa aquisição do Jacan. Que demais. E aí, então, de repente, você deu um novo rumo para sua carreira, né? Conta mais pra gente, Vanessa. O que você está fazendo? Não quer... Eu pensei que o próximo passo seria produzir Miss Universo. Você não quer produzir Miss Universo, você mudou de ramo. Me conta aí um pouco mais. Então, a coisa aconteceu, assim, foi em fevereiro, enquanto eu estava no Jacan, eu recebi um convite da Raíssa Santana, que é a minha amiga, que foi Miss Brasil 2016, para trabalhar com ela, que hoje ela é influenciadora digital. E ela estava saindo da agência que ela trabalhava e tudo mais, e enfim. Entrou a pandemia, ninguém virou mato durante meses, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada, até que em agosto as coisas começaram a melhorar e a gente se falou novamente, ela falou, vem cá, vem trabalhar comigo. E hoje eu trabalho com a Sabrina Paiva, com a Raíssa Santana e com o Fernando Persichelli. Eu faço agenciamento digital. Então, qual é o meu trabalho? Eu entro em contato com todas as marcas e recebo também as propostas das marcas para produzir o conteúdo no Instagram do influenciador. Então, tudo que eu aprendi em TV foi importante para trabalhar hoje, entendeu? Foi muito importante. É uma nova mídia com novos personagens. Do ponto de vista financeiro, é interessante para o influenciador, né? Dá para defender uma grana, Vanessa? Porque eu vejo que é uma grande movimentação, as marcas estão interessadas. É um mercado interessante? É. Entendi. E me fala uma coisa, ele está sendo profissionalizado, é isso? A migração de profissionais da comunicação de outras áreas para trabalhar agora nesse nicho? Eu acredito que não. Eu tenho uma ajuda muito grande do meu namorado, que ele trabalha com proposta para grandes empresas, então ele me ajuda também a profissionalizar, porque essa parte acho que vem dele, sabe? Talvez se eu não estivesse com ele, se ele não estivesse me ajudando, eu não teria tanta consciência de tudo isso e a como tratar com o cliente, a como lidar com o cliente. E isso eu aprendi através das nossas conversas e de tudo que nós trocávamos de figurinha. Então, assim, não é um mercado que está profissionalizado, não. É uma coisa que eu tento mostrar para as meninas, entendeu? Tipo, é um trabalho. Não é porque você não tem um job, um public post, que você precisa você tem que deixar de postar. Não, você tem que postar todo dia sim, entendeu? Do mesmo jeito que o funcionário vai lá e bate o crachá de segunda a sexta e recebe o seu salário, você precisa postar sim, você precisa fazer, você precisa cativar seu público, tem um engajamento, você precisa conversar com seus seguidores, porque como é que essas pessoas vão te apoiar no momento que você precisa? O momento que você precisa é o quê? Quando você está fazendo seu public post, entendeu? Como é que eles vão assistir? Então, é importante criar todo um engajamento e acho que assim, a vivência que eu tive em televisão de 20 anos produzindo pauta me dá uma tranquilidade maior em conseguir inovar, conseguir fazer a coisa com tranquilidade, sabe? Sem estresse, sem nada. Então, que demais. É um mercado novo. Mas eu estou aqui no nicho de rádio e TV, está crescendo, tal. Eu estava pensando em ser agenciado por você. Quantos seguidores eu preciso, Vanessa, para você atender o meu telefonema e me colocar aí no seu casting? 100 mil. Diz aí. 100 mil. 100 mil. Vou ter que comer ainda bastante feijão para chegar lá, mas a gente começa pequenininho, um passinho de cada vez, né? E as coisas vão fluindo. Vai construindo sua história, seu público fiel, e aí as coisas acontecem. Deixa comigo, te ligo, hein? Me aguarda. Ó, o tema da live aqui é a gloriosa vida de uma produtora de TV. Então, 20 anos fazendo isso. Qual é a sua análise geral? Mais glamour, mais ralação? Momentos de glamour, momentos de ralação? Qual é o grande barato dessa carreira? Pensando aqui nos nossos amigos estudantes que eventualmente queiram trabalhar produzindo televisão, qual que é o grande lance? O que te moveu durante esses 20 anos? Dá um resumão aí pra gente, Vanessa.
10% de glamour, 90% de relação, tá? Sim, sim. Acho que o que a gente fala de glamour é estar com um artista, ter acesso, ter, por exemplo, fazer a coletiva de imprensa da Katy Perry, conhecer a Katy Perry, isso eu acho que faz parte de glamour, entendeu? Como eu fiz na Eliana. Saber que os apresentadores sabem quem você é e te chamam pelo nome, então acho que isso tem um glamour. A Andressa trabalhou comigo, faz trocentos mil E aí, ó, reais e fala, nada de glamour, muita relação. é só relação. Muita relação. O que me moveu foi saber que o meu trabalho poderia mudar a vida das pessoas de alguma maneira. Então, eu sempre procurei fazer quadros e programas que ensinassem as pessoas a sonhar. Você vai falar, ai, que romântica, que utópica, mas é a realidade, sabe? Grana é importante? É importante. Ganho mal? Se eu for comparar a média dos brasileiros, não. Em televisão não paga... Numa emissora de televisão paga mal, sim. Em produtoras, fazendo reality shows, não paga mal, entendeu? Mas é uma coisa que a cada 3 meses vamos procurar emprego de novo, entendeu? Você está sempre Exatamente. desempregado e está sempre na busca. Então, é uma carreira que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho. Voltaria a fazer com certeza. Às vezes me pego com muita saudade de toda aquela loucura, daquela confusão, sabe? De sair para gravar em externa, com uma série de pessoas. Então, é bem gostoso, assim. Eu lembro com muito carinho. E eu acho que vale a pena. Se é teu sonho, vale a pena. Não importa, é o que eu contei, não importa se eu recebia R$ 120 e gastava 160 de combustível, sabe? Se você tiver como fazer, as coisas têm um retorno. Sabe? E meus pais não acreditavam que eu ia dar certo. Falavam, vai, deixa essa louca brincar de fazer televisão aí, né? Deixa aí. E hoje falam cheio de Que demais. orgulhos, assim, então... Minha filha é produtora da Eliana. Eu imagino naquelas reuniões de família, né? Falando, e como é que tá a Vanessa? Você está produzindo a Eliana? Tal. Deve ser bem legal para os pais esse tipo de resultado, né? É. Né? Porque é quando materializa o investimento que foi feito, né, Vanessa? Porque pensa, o cara é engenheiro, então ele constrói um negócio. Fala, tá aqui, ó, o cara constrói um negócio, né? Quando a gente trabalha com entretenimento, claro, as pessoas veem um produto acabado, mas é menos fácil de se pegar, né? O trabalho que a pessoa faz, de ver efetivamente o que você produziu. Tá uma equipe trabalhando, todo mundo coloca um pouquinho para dar aquele resultado. Então fica menos palpável. Tenho essa Eu acho que impressão. É isso mesmo? de tudo isso, eu acho que eu deixei um ponto muito importante de fora, que é a equipe. Televisão nenhuma é feita sozinha. Se você não tiver uma equipe, se você não souber se relacionar com as pessoas, se você não for uma pessoa bacana e agradável, não funciona, entendeu? Não funciona. O eu em televisão não funciona. Você precisa deixar um pouquinho o seu egocentrismo de lado, sabe? A sua genialidade de lado e aprender a compartilhar, porque assim, eu postei a live no status do meu WhatsApp e o contra-regra é a pessoa que carrega peso para você, entendeu? Porque no SBT, graças a Deus, eu tinha contra-regra, que eu não precisava ficar carregando peso, nem martelar o quadro na parede que ia colocar no Sueli. E o contra-regra virou e falou assim, poxa, que saudade de você, é uma das melhores produtoras que eu já trabalhei na minha vida. E é a produtora. Então, é saber que cada um é importante, que o motorista é importante, e saber reconhecer que ele, e falar isso para ele. Porque se ele errar o caminho, se ele entrar no trânsito, ele vai te lascar, você vai perder o Você vai voo. atrasar, E mano. já Exato. aconteceu de perder o voo, de perder a matéria, de uma série de coisas. Então, é um trabalho em conjunto, sempre. Você sempre precisa ouvir o outro. Sempre precisa estar alinhado com o outro. Sozinho você não faz nada. É o maior E eu aprendizado da ia minha vida. deixando. Sozinho não se faz nada, faz todo sentido quando a gente pensa no trabalho em comunicação. Nas outras áreas isso também é importante, mas na comunicação ela é determinante para que você tenha sucesso.
E aí eu ia deixar passar a pauta da festa no motel. Você fez a festa no motel, me ligou, Ai, falou, cola na festa do Marcelo. motel que vai ser da hora. E eu não É. fui à festa do motel. E aí eu vou te Uhum. perguntar, com esta pauta, com esse assunto da festa no motel, networking é importante? Muito. Network hoje é 90%. 90%. Quem não é visto não é lembrado, né? Quem não vai à Fato. festa do motel não é chamado pro teste. Fato. Tipo, a festa do motel, vamos tomar uma cerveja depois da gravação, sentar lá na mesa, tal. Precisa, entendeu? Precisa participar de festas, precisa fazer tudo isso. Primeiro que é assim, a gente vive uma pressão muito grande e geralmente as pessoas de TV acabam só se relacionando com pessoas de TV, tanto amizades quanto casamento e tudo mais. Então, é um universo muito peculiar, sabe? São poucas pessoas que aguentam o tranco mesmo. Marcelo, vamos lá, da nossa sala na faculdade, quantas pessoas se mantiveram e trabalham na área até hoje? Ah, nessa área, se a gente for pegar, dá para contar nos dedos de uma mão, três ou quatro. Porque é um mundo muito peculiar, muito peculiar. Quantas pessoas não começaram junto com a gente? Eu lembro, inclusive, do Reinaldo, que foi para Globo, que fazia um puta quadro de Sim. sucesso e tal, que no final das contas virou e falou assim, não é isso. Porque é muito peculiar. Então, você precisa estar perto das pessoas e você precisa se sentir normal, fazendo parte de um grupo e as pessoas te entendem, enfim. E network é fundamental, fundamental. Talvez eu não tenha feito tanto quanto eu gostaria, mas é muito importante, sim. É muito importante estar em festas, ser amigo das pessoas, enfim. É, não, fundamental, importantíssimo. Network sem puxar O, saco, o, tá? Porque puxar saco é desagradável. não, criar boas relações, né? Ser querido, deixar portas abertas, né? Tudo isso é fundamental. Ajudar quando for possível, ajudar alguém, Uhum. né? Isso facilita um pouco a caminhada dentro desse segmento. E aí, Vanessa, para a gente fechar, tem uma pergunta que veio aqui pelo Instagram. Durante o dia eu pedi para as pessoas perguntarem, e a Samara Montalvão pergunta: como é que eu faço? Ela é atriz, como é que eu faço para saber de castings, de testes? Eu ligo na emissora, tem essa possibilidade? Você tem uma dica para dar para a galera que é do teatro, que tem interesse em trabalhar na TV aí, que está acompanhando a gente? Ah, não, vai ser muito difícil ter acesso a castings, a todas essas coisas. Precisa fazer parte de agências especializadas, agências que a gente acaba contatando em uma eventual necessidade. Então, Você falou, inclusive, no começo, M-Class é o nome da agência, né? não, Não, foi não, ruim, esse é o essa piada foi site. ruim. Era outra coisa, tá, Esse é o desculpa. site dos garotas de programa, a menos que o trabalho seja outro. Aí é possível. Exatamente. Mas a agência é um bom caminho, procurar boas agências, pesquisar no mercado quais são as agências mais conceituadas e agenciador também. Existem uma série de agenciadores que fazem esse trabalho. Produtor de elenco, tem muito produtor de elenco de série. E acho que assim, hoje com o Instagram, as pessoas têm acesso muito mais fácil. Então, assim, procura quem é o produtor de elenco. O produtor de elenco de um filme que você curtiu ou de uma série que você curtiu, vai lá, dá uma olhada, sempre tem nos caracteres, entendeu? Procura essa pessoa, se oferece, manda seu material, mas assim, não vai se oferecer, eu quero ser ator e nunca fez nada. Não, tem o seu material bacana, mande e tudo mais, e uma hora a coisa acontece. Eu acredito muito Uma hora nisso. acontece, né? Tenha paciência, vá construindo que uma hora a coisa acontece. Vanessa, normalmente o Instagram, normalmente não, né? Anteriormente o Instagram derrubava a gente aos 59 minutos, ele não faz mais isso, mas já tem Uhum, 1h15 que a gente já está aqui conversando. uhum. Também não quero tomar o seu tempo e vamos deixar no ar aquele gostinho de quero mais, quem sabe por uma outra conversa, quando eu tiver lá os meus 100 mil inscritos, tudo bem? Posso deixar pré-agendado? Bateu 100 mil, você vem comigo aqui. Não, 100 mil para te agenciar. 100 mil para te Ah, agenciar. para Se minha você. gente, para a gente trocar uma Isso, ideia. isso.
Agora se quiser marcar uma outra live, super topo, porque TV é um assunto que eu gosto muito, que sempre fez parte da minha vida, adoro falar sobre, então tô aqui à disposição. Espero que eu E possa sabe muito, a ter Vanessa já acrescentado. participou, inclusive, pô, demais. Ela já participou de um encontro com os meus alunos lá no Senac, e foi muito rica a experiência, né? Eles ficaram fascinados, né? Alguns foram fazer depois a formação em produção de rádio e TV, porque ficaram empolgados com a sua fala, né? Então a gente imagina É que mesmo, não, eu mas fico sim, essas feliz, falas eu que a fico gente faz feliz. aqui, essas falas que a gente faz aqui acabam impactando alguém. Na semana passada eu tive com o Edu Oliveira falando de locução, e ele citou um livro, né? E hoje um aluno falou: "Ô, professor, comprei o livro que o Edu citou." Né? Então a gente acha que não, mas essas pequenas falas vão ajudando as pessoas a pensarem a sua carreira, né, a como elas querem entrar nesse segmento, se elas querem entrar, se tem prós e contras. Acho super válido, Vanessa. E essa aula que você deu aqui pra gente foi incrível, né? Esmiuçou a sua carreira, trouxe uma série de informações muito legais. Eu acho que vai acrescentar muito para a galera que está estudando rádio e TV nesse momento, né? Foi da hora. A Samara aí, ó, ela fez a pergunta sobre os castings, está aqui agradecendo. Valeu, Samara, obrigado pela pergunta. Samara, caça, fuça todo tipo de produtor de elenco, vai atrás, sabe? Bota hashtag, tem uma amiga minha, inclusive, Anne Trevisan, Anne com 2 N's. Procura, vai ver, essas pessoas sempre precisam de diversos perfis de atores. Então, isso pode ser para publicidade, pode ser para TV, pode ser para série, enfim, pode ser para uma série de situações. Procura, vai atrás, que a coisa funciona, a coisa rola. Isso aí. Vanessa, lindona, obrigado demais por essa participação. Foi uma alegria, uma honra poder conversar com você sobre esse assunto que a gente gosta tanto, que é a comunicação, e mais especificamente nesse recorte de TV, onde você é craque. Você faça muito sucesso nessa sua nova jornada, e no que você precisar de mim, só me ligar que a gente troca uma ideia e tenta se ajudar, tá Tá bom? Valeu certo, demais. Marcelo. Super obrigada, viu? A Sabrina aí. Valeu, gente. Oi, a Sabrina estava acompanhando. Você falou, será que ela está na live? Ela estava ligadinha aí. Tava. Falei de você, você viu, né? Do Miss São Paulo. Foi incrível. Então tá bom, gente. Lágrimas, Obrigada. emoção, gritaria por conta de Sabrina no Miss Imagina, a Brasil. Credit Card Hall foi um peso, assim, todo mundo torcendo e ovacionando ela. Que demais. Valeu, Van. Se cuida, viu? Até uma próxima. Você Beijão. também, beijo, tchau.